tu possas utilizar dele, que ele seja realmente um vaso de honra, que ele possa transbordar do teu espírito, da tua unção ainda mais, que ele possa estar 100% conectado com o teu espírito e que hoje tu possas falar da tua igreja. Fala, Senhor, que nós estamos prontos para ouvir aquilo que tu queres que nós ouçamos, Pai. Que tu possas capacitar-me, encher de fogo do Espírito Santo e que hoje nós possamos ser impactados e sair daqui completamente transformados pela exposição da tua palavra, Pai. Abençoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Ouviram? Acho que ouviram amém da igreja? Glória a Deus. Amados, é um privilégio estar aqui com os irmãos mais uma vez neste domingo. Estamos num período muito abençoado por Deus aqui na nossa igreja. Temos estado a experimentar. Hoje ouvimos o testemunho da Ana e do Evandro. Nesse caso, do Evandro e da Ana. O Evandro falou primeiro. Mas temos muitos testemunhos, amém? Temos muitos testemunhos. Nós temos o privilégio de seguir de perto o que Deus está fazendo em cada família, em cada indivíduo. E nós teremos que fazer todos os domingos 2, 3 testemunhos para conseguirmos captar um pouco do que Deus está fazendo. Mas Deus ainda não terminou a sua obra, Ele ainda tem muitas outras coisas para fazer, amém? E de fato, de verdade, é o nosso testemunho que vai garantir também a nossa vitória. Em Apocalipse capítulo 12, eu costumo sempre dizer aos irmãos, é a figura da igreja, Jesus Cristo a entrar no céu, e dentro deles diz, eles venceram pelo sangue do Cordeiro e a palavra do seu testemunho. Então, o nosso testemunho é que vai tipificar a vitória de Cristo na terra, porque Ele plantou esta agência que é a igreja para vencer. Amém? Nós estamos aqui para vencer. Vencer o inimigo, vencer o diabo e concluir tudo aquilo que é a obra de Cristo. Nós hoje vamos falar sobre as promessas de Deus. Amém? Hoje vamos falar sobre as promessas de Deus e eu vou começar, na verdade, essa nossa meditação. Nós vamos passear um bocadinho pela Bíblia. Mas há um texto importante e ele está no livro de Jeremias, no capítulo de número 31. Então vamos abrir Jeremias 31. Eu pretendo ler alguns dos versículos, provavelmente do 29 ao 35. Se me sentir inspirado, posso ler todo o capítulo. Amém! Para o benefício de alguns fiéis, garantir que tenham algum contato com a Bíblia. Mas vou ler esses versículos, do 29 ao 35. Até se calhar, tens aí? Se tiverem, acho que podemos ler todos juntos também. Pode ser um bom exercício para nós. Então, Jeremias 31. E nós vamos ler do 29 ao 35. Aqueles que já encontraram em sua Bíblia, reservem. E nós vamos ler aqueles que não têm poder de ler todos aqui. Vamos ler todos juntos, amém? Se puderem olhar para a tela, se for a mesma versão, leiam a vossa Bíblia, senão vamos ler. Diz assim, naqueles dias, todos juntos, 3, 2, 1. Naqueles dias, serão os poderosos e os dentes dos filhos se engordarão. Mas cada um morrerá pela sua iniquidade. De todo homem que comer as suas verdes, os dentes se engordarão. E este dias vem, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que tomei na mão para os tirar da terra do Egito, porque eles falharam a minha aliança, apesar de Deus haver desposado, diz o Senhor. Mas esta aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu coração, e a escreverei no seu coração, e eu serei seu Deus,
ensinará mais cada um ao seu próximo, e nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua vontade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Assim me diz o Senhor, que dá ao sol a luz do dia, e as ordenanças da lua, as estrelas da luz da noite, que agiram ao mar, tramando as suas ondas, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Amém. Bom, temos essa palavra, ela sempre me chama muita atenção, porque o profeta Jeremias é um dos profetas da Bíblia que teve o seu ministério num dos momentos mais difíceis e conturbados da história de Israel. Jeremias foi levantado por Deus no momento em que a nação judaica pecava muito, havia muito pecado, muitíssimo pecado. O pecado ele era tão generalizado em Israel e na nação que não eram só as pessoas que pecavam. O altar estava completamente contaminado. Os pastores eram os primeiros a iniciarem o pecado. Os sacerdotes conduziam o povo a práticas erradas. Os profetas eram profetas mentirosos. Jeremias teve muito trabalho, porque foi inserido por Deus nesse contexto em que haviam profecias quase que diárias, por causa da situação que eles estavam a viver, de que não haveria castigo, mesmo o povo estava a viver de forma errada. Muitos falsos profetas levantaram-se na altura de Jeremias e eles prometiam ao povo paz, tranquilidade, no meio dos pecados que o povo estava a viver. E Jeremias estava a tentar alertar o povo a dizer: olha, a vida que estão a levar, a maneira como estão a conduzir, Deus está a dizer que isso vai levar ao cativeiro. Os caldeus, que nesse caso são os babilônios, virão aqui, vão pegar a nossa nação e vão ser escravos dos outros. Então, despertem, saiam do pecado. E Jeremias faz isso por anos e anos, a tentar alertar o povo, os reis, os profetas. Ele era preso, lhe batiam, porque ele estava a pregar a palavra de Deus. E ninguém quis ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, quando ela é pregada da maneira certa, ela confronta. Ela vai no sentido oposto daquilo que é as vontades carnais do ser humano, que caiu já desde Adão. Então, muitas das vezes o profeta, quando se levanta, ele vem e confronta o status quo da sociedade. E é esperar que a igreja de Jesus faça a mesma coisa. Entretanto, o povo não ouvia de forma nenhuma. E não é muito diferente do que estamos a viver hoje. Não sei se há tanta diferença assim dos dias de Jeremias para os meus dias. Porque com olhos espirituais abertos, conseguimos ver que as pessoas querem ouvir tudo, menos Deus. Conseguimos ver que o pecado está generalizado. Conseguimos ver que a discórdia chegou no altar, que a mentira chegou no altar, a fornicação e o adultério chegaram no último lugar que você diz assim: aquele é o reduto único que nós estamos à espera. Dali não pode vir mais coisas erradas. É mesmo ali, na verdade, onde as coisas erradas estão a se fazer. E muitas das vezes nós estamos a observar os processos opostos. O que acontecia em Israel naquela altura? As lideranças eram pervertidas. Não é muito diferente. Nós hoje olhamos e, se nos permitirem pregar a palavra de Deus, de PCAs a todo tipo de figuras de autoridade, sem moral nenhuma, sem posicionamento, sem ética, e estão a dirigir o povo para um caminho, obviamente, de perdição. E Jeremias é levantado por Deus nesse momento. E Deus o levanta para pregar a palavra e dizer assim, fazer um alerta ao povo, mas além do alerta que Jeremias tinha que fazer para o povo, ele tinha que confrontar o pecado, que é um grande desafio para os profetas de Deus, porque as pessoas não gostam de ser confrontadas, é muito desafiador. Eu, irmãos, estou no grupo também, então aprendi a ser confrontado, mas ser confrontado é difícil. Se você for humilde, vai admitir, porque às vezes, quando tu estás no meio de uma atitude, tu achas que estás a fazer certo. Tu tiveste um pensamento e foste naquela direção. Mas alguém chega e diz: o teu pensamento está errado, você está aí no caminho errado, você tem que sair. Talvez até já sabias que não podias tentar a fazer aquilo. Talvez não é grande novidade que a pessoa que está confrontada vai falar. Mas faltava coragem da tua parte em ter um posicionamento. Então, Jeremias é levantado por Deus nesse contexto. E o que me chama a atenção é que no livro
dimensão aberta e muito poderosa do que seria a nova aliança. E o texto que estamos a ler é que como é que é possível que num dos momentos mais críticos da nação de Israel, um dos momentos de maior perdição, momento inclusive que eles perderam, porque o que aconteceu com o povo foi, eles foram de fato levados ao exílio babilônico. Então a profecia de Jeremias, ela se cumpre para a tristeza nossa. Então às vezes nós vemos a palavra profética se cumprir e não ficamos tão felizes, não porque não acreditamos em Deus, mas porque é uma palavra de juízo que vai castigar alguém. E nós não queremos que as pessoas sejam castigadas, mas a justiça é um caminho divino. Deus é o Deus de graça, mas também é Deus de justiça. Não podemos misturar as coisas e pensar que enganamos a Deus porque Ele é um Deus de amor. Ele não vai exercer juízo no momento que Ele tem que exercer. Vai exercer e Ele vai vir. É um desafio quando nós temos Deus contra nós. Se lerem o livro de Jeremias, ao recomendo dos irmãos, é uma leitura rápida, são mais 40 e poucos capítulos, uma horinha e pouco, 2 horas, é um bom divertimento, ao invés de uma série de Netflix, daria apenas episódios de 40 minutos, é um livro de Jeremias, vai fazer muito melhor, não tenho dúvida. Mas leiam o livro de Jeremias, irmãos, para ouvirem, verem a história com olhos de ver, porque em Jeremias nós temos coisas muito chatas, mas o que eu quero transmitir hoje, e é muito importante, é a grande promessa de salvação que foi feita à humanidade. Ela tem o seu auge de expressão na Bíblia, início em Jeremias. É o profeta, por incrível que pareça, que traz com muita clareza os termos da nova aliança. Como é que isso ia ser? Ele traz uma promessa da parte de Deus. A Bíblia é permeada de promessas, há muitas promessas na Bíblia. Nós vamos encontrar praticamente de Gênesis a Apocalipse, Deus a fazer garantia de que algumas coisas que Ele diz vão acontecer. São as chamadas promessas. A palavra de Deus nós podemos tomar como uma promessa. Entretanto, em Jeremias nós temos a maior promessa de todas. Nós temos um desafio para a igreja, porque ao longo de muito tempo, pastor Wilson, nós falamos das promessas. E eu sou dessa geração que ouviu muito falar das promessas de Deus. Nós, inclusive, temos músicas sobre as promessas, álbuns musicais. Foi um auge, a igreja viveu isso. E foi muito bom, porque nós entendemos quais eram as promessas das palavras. O que aconteceu é que, à semelhança do que o povo viveu, eram tantas promessas que nós falávamos na igreja, estamos a falar de coisa de 20, 25 anos atrás, nós somos jovens, né? A falar assim, 25 anos atrás. Eu disse, é muito tempo, alguns estavam vivos, né? Nós estávamos nessa altura. Mas era a altura em que a igreja estava no auge de falar de promessas, e muita promessa. E o que aconteceu é que as pessoas começaram a valorizar mais a promessa do que o Deus da promessa. Elas começaram a dar mais valor aos bens do que ao provedor. Então, o contexto de trazer as promessas ele não é errado. Muito pelo contrário. Nós temos que lembrar e nos aprofundar nas promessas de Deus. As palavras que Deus lança são para nós nos apegarmos a elas, porque no mundo em que estamos a viver, se não tivermos uma palavra de fé, a desesperança vai entrar no nosso coração. Porque as nossas crianças, há uma promessa para elas. Porque se nós servirmos a Deus, há uma promessa para dizer a Deus que tu e a tua casa vão ser protegidos. Se eu não sei dessa promessa, pastor, posso ficar com medo. Mas o homossexualismo está a arrebentar com as crianças nas escolas. Depois nós vamos olhar do lado tem drogas. Os adolescentes estão a se portar. Mas ninguém diz que nenhuma praga chegará sobre a tua tenda. Isso é uma promessa. E o crente precisa saber da promessa. Essas pragas demoníacas que estão a atacar a nossa sociedade, nós poderemos estar protegidos delas. As promessas de Deus estão lá presentes, não só para nós observarmos, mas para trazermos aqui. Agora, o que não podemos fazer, e é o que aconteceu no contexto de Jeremias, eles substituíram a promessa pelo Deus da promessa. Eles substituíram os benefícios de andar com Deus pela amizade com Deus. Então eles começaram a olhar mais para o que Deus lhes podia beneficiar do que para o próprio Deus. Não me parece tão diferente dos dias de hoje também. Então nós vemos um povo que vem, por exemplo, à igreja e depois de, sei lá, 2 meses, 3 meses, 1 ano, o irmão não consegue fazer uma oração. Não, meu irmão. Você precisa ter uma relação com Deus. Precisa. E
esta casa, ela está aqui mesmo para te ensinar princípios espirituais de como você vai se relacionar com Deus. Muitas vezes, as nossas pregações, inclusive, elas estão focadas na promessa, não na relação com Deus. E às vezes nós estamos a pregar como é que vai lidar com o casamento. O casamento é uma promessa. Os nossos lares serão salvaguardados por Deus, conseguiram amém? As pragas vão passar de largo. Então nós vamos ficar firmes na nossa família. Essa é uma promessa. Mas eu não vou ficar aqui, não podemos ficar aqui meses e meses só a falar de como gerir o casamento e não falamos de pôr Deus dentro do casamento. Como é que eu trago Deus para dentro do meu casamento? Porque esse é o tema que a igreja tem que abordar. Alguém, se calhar, tem uma orientação a um terapeuta, vá a um especialista em relacionamento, a um psicólogo, mas a igreja tem que dar uma orientação espiritual. Como é que eu oro pelo meu casamento? Passei aqui 1 ano sem orar pelo meu casamento. Não tem um versículo bíblico que eu sei sobre a firmeza de um casamento. O processo não está correto. Alguém está percebendo o que eu estou a dizer? Então, nós estamos aqui, eu faço negócios, eu trabalho, ok, eu venho à igreja, posso te ensinar, podemos trazer aqui algum princípio de como você vai se comportar no seu lugar de trabalho, mas o objetivo da igreja não é esse. O objetivo nosso é dar ferramentas espirituais. É o objetivo. Provavelmente, se você quer uma ferramenta técnica, tem os cursos, tem os treinadores, tem os coaches, tem todo tipo de profissionais que lhe podem ajudar e profissionais, sinceramente, muito bons no que fazem. Nós recomendamos imensamente muito. Vai lá, esteja com eles, aprenda. Mas aqui nós viemos aprender princípios espirituais. Essa é uma casa espiritual. O grande desafio das casas espirituais é que elas depois deixam a espiritualidade de lado e começam a focar nas coisas terrenas. E Cristo tem muita dificuldade de falar com as pessoas no seu tempo. Ele diz, porque eu estou a falar de coisas terrenas ainda, porque se eu falar das espirituais, vocês não vão entender. Porque até nas terrenas, os pequenos exemplos de palavras que eu estou a tentar comunicar, vocês estão distantes, porque os vossos olhos não estão mais a olhar para Deus, nem para as coisas espirituais. Os vossos olhos estão simplesmente nas coisas que vocês podem alcançar. E é muito crítico. Irmãos, nós podemos alcançar muita coisa nessa vida. Mas se não tivermos a comunhão com Deus, nada fizemos. Não fizemos nada. A comunhão com Deus é a base. Mas, dito isso, eu gostaria de voltar a ativar o nosso coração naquilo que são as promessas de Deus. E voltarmos a olhar para elas não apenas como uma palavra que está na Bíblia, mas como uma verdade que vai se cumprir. Se Deus disse, Deus vai fazer. Então a confiança que temos que ter na palavra é importante. O que o inimigo fez? O inimigo, ele trouxe um contexto do mundo. Nós estamos num mundo em caos. Quando se entende isso? Romanos capítulo 8, no versículo 22, ele diz que a natureza geme até agora. Então nós estamos num mundo que ele precisa mesmo de promessas para nós ficarmos vivos e firmes. Porque se olharmos a situação que estamos a viver, em muitos momentos, o Evandro estava aqui a contar o seu testemunho, a situação que vivemos, ela vai nos levar à desesperança, à depressão, à tristeza. Porque se o nosso coração for sensível à situação, ela é mesmo para nos entristecer. Porque o mundo não está bom, meus irmãos. Nós hoje, por exemplo, às vezes falamos de família, né? Nós estamos falando da família, segundo a palavra apostólica que nós recebemos. Mas as famílias hoje, nós já não estamos no Éden. Então hoje, falar de família, eu tenho que ter a maturidade de saber que existem as mães solteiras. O modelo familiar já não é o mesmo, por causa do pecado. Existem os pais solteiros. E ele está solteiro e se calhar até melhor que fica. Porque do jeito que o game está violento, às vezes é mais fácil estar só do que mal acompanhado. Tem alguém comigo? Há uma mãe solteira, fica só bem, minha irmã. Não inventa, espera no Senhor. Porque entrar em qualquer lugar, depois é outro problema. Outra situação pior, fica com barulho. Estás bem, fica com o teu Jesus, está tudo bem. Porque entra no relacionamento e depois nós vemos muita injustiça no mundo que estamos a viver. É caos. É um a subjugar o outro, uma injustiça atrás da outra. Nós vamos ver
exerce isso de forma abusiva. Estamos presentes, estamos a ver? Isso entristece. Eu vejo muitos jovens às vezes que dizem, não procuro emprego por quê? Os corruptos estão a roubar, não deixa de ter razão. Porque de facto entristece. Trabalhamos todos, pagamos os impostos, depois um pequeno grupo beneficia-se do dinheiro todo. Petróleo, diamante, ouro, esse país é rico, do princípio até o fim. Mas depois um pequeno grupo aproveita o resto, isso desanima, sim ou sim? Isso desanima absolutamente. Você vai olhar e dizer, eu vou resistir. Mas a chamada da atenção de Deus é que tem que haver um grupo de fé. Tem que haver um grupo que acredita e executa a mudança de acordo com a orientação divina. Porque se todos nós desistirmos e nos entregarmos, então as coisas não vão acontecer. Mas é possível mudar. Mesmo num cenário em que uma nação está a ser subjugada por outra, muito mais poderosa, caso de Israel, há uma promessa da parte de Deus que ela diz assim, vocês vão sair daí. Porque apesar desse sofrimento que eu estou a vos deixar passar em função das coisas que vocês fizeram, eu virei e vou vir resolver esse problema. Porque eu sou o vosso Deus. Então, aqueles que seguem a Deus, por mais que estejamos num contexto muito difícil, e estamos, nós temos uma palavra da parte de Deus que nos diz assim, isso vai acabar. Isso tem um fim. Então, o sofrimento ele vai ter um fim. Mas ele não vai ter um fim, meus irmãos, sinceramente falando, se nós não nos convertermos ao Senhor. E quando digo não vai ter um fim, há pessoas que vão pecar e não vão sofrer. Tá? Então não posso trazer uma teologia incompleta e errada. Porque às vezes a ideia que queremos passar é, se você não tiver com Deus, sofre. Se você não tiver com Deus, não sofre. Às vezes é o oposto. Às vezes nós vamos a Cristo e Ele nos leva num caminho estranho. Cara do dinheiro, tira aí e diz, poxa, eu estava cheio, fiquei vazio aqui. Porque o caminho de Deus é próprio. Mas, presta atenção, nós não estamos à espera do sofrimento de ninguém. Às vezes há uns que estão pondo no seu coração o seguinte, aquele fulano está a pecar, ele vai ver, vai sofrer, não põe isso no teu coração. Não põe isso no teu coração, meu irmão. Ora pela sua conversão, amém? Nós não vamos pôr no nosso coração que esperar que alguém caia. Não, Deus faz o seu trabalho, Deus deixou de ser Deus, amém? Ele vai continuar a fazer o seu trabalho. Agora, nós estamos a ver a mesma coisa. Liderança corrupta, liderança espiritual corrupta, povo anestesiado. Essa é a fórmula perfeita para o surgimento dos falsos profetas. Sabe por quê? Porque toda a promessa de paz vai ser abraçada pelo povo. Se eu chegar aqui e dizer assim, se vocês se ajoelharem e beberem essa garrafa, vai cair dinheiro nas vossas contas. Toda a gente vai beber. Se forem na esquina, pegarem 3 folhas de hortelã, misturarem com limão, vão engravidar. É um cenário ideal para o surgimento dos falsos profetas. Toda a gente está esperando uma palavra de esperança. As pessoas querem uma orientação. As pessoas querem alguma coisa para se apegar e dizer assim, qual é o caminho que nós vamos seguir? E aqueles que receberam a responsabilidade da parte de Deus de fazer esta orientação, começam a pensar nos seus benefícios pessoais e esquecem a palavra de esperança que têm que transmitir para o povo. E o povo, como já está anestesiado com tanto sofrimento, então abraça qualquer coisa. Nós não vamos abraçar qualquer coisa, nem? Também não vamos nos habituar mais ao sofrimento. Às vezes, irmão, nós já nos habituamos ao sofrimento. Sabe o que o pai de Israel estava a dizer para Jeremias? Para que essas palavras que estás a falar? Nós não queremos essas promessas, está bom aqui. Nós até estamos a sofrer menos que aqueles povos. Ainda não nos pegamos. Irmãos, há pessoas, há coisas que não são normais, que nós vivemos, por exemplo, na nossa nação. Uma licença aos brasileiros. Só não vou pedir para saírem, porque não vai dar um trabalho.
mas só uma conversa aqui entre nós. Irmãos, há coisas que nós não podemos nos habituar a elas. O bilhete de passagem, estamos a dizer que está caro. Vou sair com a família, posto de tamanho. O bilhete é 1 milhão de kwanzas, por exemplo. Each, cada pessoa, ou 500 mil, 600 mil. Você diz, não, isso é muito caro. Não é caro, nós é que somos pobres. 500 dólares é muito caro em qualquer parte do mundo, atenção. Só que há coisas que nós já estamos habituados a esse contexto, a separar. Isso é caro, não posso, não vou ir. Não, temos que mudar isso. E é o povo de fé que vai mudar. É o povo da ética, do trabalho, da garra, do Espírito de Deus que vai mudar a realidade. Agora, abraçarmos a realidade, não, isso é mesmo assim, não, isso não é mesmo assim, isso tem que mudar. Amém. Nós temos que olhar para outras realidades e nos inspirarmos. Dizer assim, mas isso pode mudar, isso não precisa ser tão difícil. Por que tratar um documento é uma missão impossível? Você tem que ficar um Tom Cruise para ir tratar o teu documento. Vai, esquiva, não sei o que, vai... É uma luta. Não. Amém? Não podemos nos habituar, não é normal isso. Agora, eu vou resolver. Eu, quando estiver na posição, eu vou fazer o certo. Eu vou orar, eu vou pôr os meus joelhos no chão. Eu não vou ficar só a lançar memes nas redes sociais a denegrir o meu país. Não. Não me vão ver a fazer memes. Eu não estou de acordo com muita coisa que acontece nesse país. Mas eu vou para o lugar certo, o lugar da oração. Eu vou para o lugar certo, o lugar do trabalho. Temos que já levantar uma geração que trabalha. Os jovens têm que trabalhar. Nós temos que trabalhar, não é assim. Amém? Então, em Jeremias, nós vemos isso. Jeremias começou a ficar até cansado, pastor, porque ele disse, o povo não ouve. Eu estou a tentar despertá-los. Eles estão preguiçosos. Eles não se movimentam. A corrupção tomou conta dos corações. Então, nós vamos ser feitos. E aí vem a promessa. E sempre me faz confusão a ideia da promessa, porque eu digo assim, para que Deus vai fazer uma promessa? Ele é Deus, Ele pode fazer as coisas. Ele não precisa prometer, a palavra dele é o sim, o amém, é a última palavra por si só. Deus não precisava prometer nada, Ele é Deus, Ele não tem esse compromisso. Mas Deus faz a promessa por causa de nós e do nosso coração. Porque só há promessa porque as coisas que vão acontecer são difíceis de acontecer. Então, por isso é que há uma promessa. A promessa vem porque nós temos dificuldade em crer no que vai acontecer. Então, se eu disser, Maembe, vem aqui no altar. Essa é uma coisa simples. Eu não preciso te prometer nada para isso. Agora, se eu disser, Maembe, sobe o Morro do Moco. Se subires, vou te dar 3 milhões de dólares. Ah, vou subir. A promessa, ela é para te animar, porque a tarefa que te deram é difícil. Por isso é que vem uma promessa. Ele diz assim, ei, aguenta aí, fica firme, porque lá na frente tem uma coisa melhor que eu vou te dar. Quando Deus faz uma promessa, quer dizer que a coisa não é fácil. Não é simples segurar uma família. O Sebastião está onde? Ele não está aí, né? Mais de 40 anos de casado. Essa é a obra de Deus. Essa é a obra de Deus. Quando você acredita? É um milagre extraordinário. Os casados, é ou não é um milagre? É para pessoas de fé. Ele tem que acreditar nesse casamento, ele tem que acreditar na força da família, no benefício dos filhos. Ele acredita em muita coisa para ficar ali. Ele abre mão de muita coisa para ficar aí. E ele abençoa muita gente por estar aí. Agora, se não houver dificuldade, não há promessa. Há uma promessa a respeito do nosso posicionamento na sociedade. Por quê que há essa promessa? Porque é difícil. É difícil. Ser uma pessoa de fé é difícil. Não é simples. Por isso é que ele diz, a porta é estreita, que leva à salvação. Porque o que é mais fácil é nós nos acostumarmos com aquilo que é normal. Dizemos assim, não, fica de qualquer jeito. Não fica. Nós somos daqueles que mudam a realidade. Posso ouvir um amém? Então, a ideia de que temos uma promessa não pode nos levar ao entendimento de que nós não vamos sofrer.
Jesus Cristo disse: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então nós vamos também passar dificuldades, vamos estar no mundo misturados com as pessoas, nas situações difíceis, mas nós vamos encontrar isso. Irmãos, as promessas que Deus falou ao coração de cada um de nós, elas vão se cumprir. E eu vou falar delas daqui a bocado. Mas nós vamos ter que ter a resiliência que vimos nos homens de fé do passado. Nós estamos a ver um que disse, Deus dá uma orientação, porque as promessas têm as suas condições, pastor Reciado. Ele diz assim, fica firme. Não, você tem que orar 3 vezes por dia. Depois vem um decreto. O pastor Bruno estava a pregar aqui no domingo passado. O decreto diz, vocês agora têm que se ajoelhar diante do rei. E os jovens dizem, não, nós não vamos nos ajoelhar. Porque a orientação que temos da parte de Deus é contrária. Irmãos, viver o cumprimento da promessa vai exigir de nós o confronto com o sistema do mundo. Porque ninguém vai conseguir se livrar desta parte. Lamento informar. Em algum momento da tua trajetória, tu vais ser confrontado com uma decisão que Deus te orientou, porque Ele tem uma coisa lá na frente para ti, e um modelo que está a ser apresentado que tu tens que seguir. E tu vais ter que tomar a decisão em seguir aquilo que é o modelo divino. É assim que vamos ver. Nós vamos ver no Antigo Testamento homens que pagaram preços altíssimos por seguirem a orientação divina. Seguir a orientação de Deus nem sempre nos leva nos melhores lugares. Principalmente do ponto de vista da nossa vida humana. Nós queremos que na vida vindoura todos nós seremos abençoados, mas enquanto estamos aqui, nem sempre seguir a Deus vai dar bem. Irmãos, ao seguirem a Deus, uns foram parar na cova dos leões, outros nas fornalhas, outros nos calabouços, uns ficaram presos, surrados, apedrejados. Esses estão a seguir a Deus. O outro máximo expoente do que seguir a Deus foi parar numa cruz, nu, em piloto. Então, não podemos pensar que seguir a Deus vai dar sempre bom. Mas, às vezes, queremos ver o cumprimento das promessas, pastor Bruno, mas não queremos passar o processo. A promessa tem um processo. Ele quer ter um casamento que é uma referência, mas não quer liberar perdão. Ele quer ser um pastor reconhecido na nação e nas nações. Mas quando acaba o culto, ele estava a dizer que quer ser pastor, hein? Está a fugir os fiéis. Ele corre, já foi. Não, pastor, 14 horas, 14. Varão. Não, cada coisa tem a sua exigência. Então, o cumprimento das promessas não depende só do posicionamento divino. Os homens têm de responder também. De Deus vem o sim, o amém, a palavra dele, a força dele, o projeto dele, os sonhos dele não se frustram. Mas o ser humano vai ter que ter uma resposta também. Então, olha só, nós temos ruínas no mundo em que vivemos, por isso temos promessas de restauração. Quantos creem que Deus vai restaurar coisas que foram arruinadas? Então, eu não tenho dúvida, irmãos, eu sou um homem de fé. Eu olho para a nossa nação, do jeito que ela está, eu digo, isso aqui vai ser maior do que o Dubai. Isso vai ser grande. Eu vejo o meu povo, eu vejo as características, eu vejo os recursos. Meus olhos estão lá na frente. Eu digo, Deus, eu nem quero, eu estou para ver. Talvez eu já esteja na glória quando isso acontecer, mas se eu estiver aqui, amém. Se eu não estiver aqui, eu vou trabalhar do mesmo jeito. Mas eu creio que isso aqui vai ser uma coisa que outros vão vir de outros lugares para vir ver o que está se passar em Angola. O que está a acontecer? Há uma coisa tremenda que está a acontecer ali. Aquele povo despertou, acordou, está a fazer o seu trabalho. Há promessas de paz na Bíblia. Por quê? Porque há lutas, há guerras, há conflitos que são quase que impossíveis de serem terminados. Você vai olhar para determinadas coisas e vai dizer, essa guerra não acaba mais. Mas pode acabar. Se nos apegarmos à palavra de Deus e seguirmos as suas orientações, nós veremos o cumprimento das promessas num patamar nunca antes vivenciado. Há promessas na Bíblia sobre a provisão. Por quê? Porque há escassez. E nós em África vivemos um contexto generalizado de escassez. Mas na palavra de Deus temos promessas de provisão.
E não temos dúvida que Deus vai prover para o seu povo aquilo que é necessário, especialmente quando o seu povo começa a despertar na busca incessante por Ele. Existe a maior promessa, diga, redenção. Então podemos ter paz, podemos resolver os problemas que nós temos, podemos acabar com a ruína, podemos ter dinheiro e ir para o inferno. A maior promessa que foi liberada é a promessa da redenção. O que nós lemos em Jeremias é o culminar daquilo que são as promessas divinas. Ele diz assim, havia muitas promessas, mas ele diz, eu vou fazer um novo concerto com esse povo. Eu vou arrancar o coração de pedra, vou colocar um coração de carne. E ele diz mais, ele diz, ninguém ensinará um ao outro, desde o menor até o maior, todos me conhecerão. Lemos o texto. Então, nós estamos a ver que nós vamos precisar nos levantar. É uma batalha espiritual, diga, é uma batalha espiritual. Então, nós entendemos que Deus, Ele vela pela sua palavra para cumprir. Em Jeremias, no capítulo 1, versículo 12, ele diz assim, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. O que Ele falou, Ele vai cumprir. É um desafio porque o inimigo, ele criou uma estratégia bonita de distração dos crentes na palavra de Deus. Então, quando nós não sabemos mais de onde está a vir a palavra, se é de Deus, se é do diabo, é difícil nos apegarmos a ela com confiança. E a proliferação de falsos profetas na época de Jeremias criou este efeito. As pessoas já não sabiam se acreditavam em Jeremias, se acreditavam em Azarias, em quem acreditar, porque os dois estão a profetizar. E até este profeta está a trazer uma palavra que é mais favorável ao momento que estamos a viver. Então, o que nós temos aqui é um desafio nosso de convivermos com Deus, para não sermos enganados pelos falsos profetas. Porque o que mais temos nos nossos dias são profetas ou pessoas que estão a se levantar para trazer esperança quando deveriam estar a trazer juízo. Para trazer uma calma quando deviam estar a trazer orientação. Para dizer assim, vai ficar tudo bem. Mas espera ali, como vai ficar tudo bem? Ele mente, ele rouba, ele corrompe os polícias na rua, ele faz tudo de errado. Vai ficar tudo bem? Não vai, meu irmão. Não vai ficar tudo bem. Isso vai para o torto. Desperta em Deus. Amém? Porque não vai ficar tudo bem dessa forma. Então, está a faltar profetas, homens de Deus com coragem para dizer, não vai ficar tudo bem se continuarmos nesse caminho. Porque, irmãos, ninguém vai crescer de forma saudável. Hoje nós temos a psicologia positiva, que diz assim, não repreende. Valida, certo. 40 anos depois dela ser implementada, uma geração de suicidas nos países que abraçaram isso de forma... Suicidas, homicidas, porque não podem ser corrigidos. Qualquer correção, não faz isso, vai gerar trauma. Pois, uma pequena correção gera trauma. Depois o homem vai às Forças Armadas, que foi traumatizado, porque ninguém pode corrigir. Depois tem um rifle, entra numa escola, mata 40, 50, tá vendo? Porque é desastroso o fato de tirarmos a vara das pessoas. Porque nós não queremos mais corrigir, não podemos chamar a atenção, não podemos dizer que você está errado. Hoje o pastor ele tem que pisar em ovos. Estou a falar da figura pastoral, mas os pais em casa não está diferente, é muito difícil. Porque você está a chamar a atenção, você estás muito duro. Duro é o diabo. Quando o diabo lhe agarrar numa esquina, o que vai lhe sacudir de uma forma, vai dizer, aí está a dureza. Mas o pai em casa afrouxou. Irmãos, não podemos afrouxar. Posso ouvir um amém? Não, vamos apertar. Vamos apertar. Os crentes precisam ser apertados. Amém? Não dá. Irmãos, é mais fácil serem apertados agora do que o diabo vos agarrar lá na frente. O diabo, quando agarra um crente que foi apertado, meu chefe mesmo, ele costuma dizer assim, quando o treino é difícil, o combate é leve. É verdade. Aqui é treino, irmãos. O combate é lá fora. Se eu vos afrouxar muito aqui,
Lá fora não sabem combater. Lê Bíblia, ora, aqui não tem a afrouxar. Vamos, pisa no acelerador, puxa, tá vendo? Por muito tempo deixamos assim, agora já não dá. Também não temos muito mais tempo, porque Deus tem pressa para fazer algumas coisas. Mas então nós temos que puxar a igreja. Porque o povo que viveu as facilidades na época de Jeremias, depois, na hora da aprovação, não tinham ferramentas para reagir. Então, eles ficaram despreparados. Dito isso, eu ia dizer uma última coisa. As promessas, meus irmãos, elas nem sempre vão se cumprir no formato em que nós estamos à espera delas. Então, Deus fez muitas promessas para os irmãos que estão aqui. Na tua infância, você ouviu a palavra de Deus. Deus tem coisas para cumprir na tua vida. Deus tem questões financeiras a serem liberadas sobre ti. Há temas familiares que você foi levantado na tua família para resolver. E você é um pilar espiritual naquela casa. Você foi levantado para levar a palavra de Deus no meio dos teus. Alguns de nós é levantado por Deus para tocar as nações. Há ministérios nesse lugar, apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores. Há promessas, há muitas promessas. Mas veja, as promessas, elas têm o problema de não se apresentarem sempre no formato que nós esperamos. Porque eu estou pensando na promessa no fim da linha. Quando diz assim, você vai ser um pastor, eu não pensava que ia estar num stage dentro do Talatona Shopping. Porque nós que recebemos a promessa, às vezes somos um bocadinho distraídos, principalmente se somos dedicados. Então eu estou preocupado com o meu amigo, primeiro. Depois estou preocupado com o meu irmão. Eu estou a orar pela minha família. Eu, quando dei conta, era pastor. Eu dei conta disso depois. Oh, afinal, os outros já diziam, você é um pastor. Eu não percebi isso. Não sei como é que isso vai acontecer. Às vezes, irmãos, as promessas, elas são assim. Deus diz assim a uma moça, você vai ter um casamento, uma família abençoada. Só que depois, o varão que aparece é magro. Fininho, cabeça grande. Ela diz, não, eu estou a ver um caenche no meu sonho. Ele vai ficar nos 40 anos, vai ir no ginásio. Só que no momento que a promessa chega, ela não percebe que aquela é a promessa que está a chegar. Porque a maneira como ela se apresenta nem sempre é como nós vimos no espírito. Porque elas evoluem. Os homens chegaram na terra prometida, eles disseram, não, essa terra não é a terra que manda leite e mel. Tem gigantes, tem problemas. O visual que eles tiveram, o contato que eles tiveram, não tinha nada a ver com o que eles tinham percebido que Deus estava a comunicar. Então, muitas vezes, nós vamos encontrar coisas extremamente diferentes do que nós pensamos, mas é de Deus. Porque alguém está dizendo assim, você vai ser um grande empresário, só que estão a te oferecer um trabalho para ir ser um motorista. Você diz, não, essa não é uma promessa. A promessa é um empresário, tem que ser um empresário. Mano, vai ser motorista. É ali onde Deus vai começar o trabalho. A pressa que nós temos de ver a coisa acontecer, às vezes estraga o processo. Nós precisamos deixar Deus conduzir a nossa vida. Porque é Ele quem sabe. A minha vida não está na mão do diabo. Posso ouvir um amém? Então eu tenho uma promessa. E às vezes as oportunidades que vêm é mesmo aquela oportunidade onde Deus vai começar o cumprimento da sua promessa. Mas eu não quero ver isso. Eu quero ver já a coisa pronta. Só que há um tema na comunicação divina. Deus habita no Kairos, nós habitamos no Cronos. Deus habita fora da dimensão temporal.
ele habita fora daquilo que é a dimensão humana. O Cronos é criação divina, ele não habita no Cronos. Às vezes, quando ele quer comunicar conosco, ele nos tira do Cronos, nos leva para o Kairos. Então, quando tu te encontras com Deus, tu sais da dimensão humana, entras na dimensão espiritual, que não tem ontem, hoje, amanhã, porque isso foi definido em Gênesis, quando ele disse a lua e o sol, para esses astros tem as estações, ali está o Cronos. 1, 2, 3, uma cronologia. No mundo espiritual não existe isso, é o tempo da realização divina, ele é quem define, passado, presente e futuro, são a mesma coisa para ele move-se, ele é o Deus. Ele é quem sabe. Então, quando tu entras na dimensão divina e ele te diz, eu vou te transformar num grande empresário, a tua percepção é de urgência. Você diz, é hoje, é agora. Só que é só daqui a 25 anos. Porque depois voltas no Cronos. E Moisés está desesperado, porque é só depois de 40 anos. Ele diz, o povo está a sofrer. O tempo do cumprimento da promessa não é o mesmo que você calculou na tua cabeça. E atenção que para alguns é o oposto. Não é daqui a 40 anos. Já está a acontecer. E você não está a dar conta. Porque você está achando que é para muito tempo, por causa da experiência espiritual, da comunicação divina. Só que já está em curso, já não tens tempo. E estás relaxado a dizer assim, não, tenho tempo. Não tens. Já está em curso e está a passar por ti. Então veja que o tempo não é o mesmo, o formato não é o mesmo, o lugar pode não ser o mesmo. Pode ser que eu estava a pensar que era na igreja diante do trono. Se calhar não é. Eu se calhar pensei que era no emprego que eu estava, que Deus ia fazer a grande mudança. Pode não ser. Pode ser uma outra empresa. Então, às vezes, nós desenhamos um determinado lugar e dizemos, é aqui que Deus vai operar. Pode não ser, meu irmão. Portanto, o mais importante nesse processo não é ficarmos apegados à promessa, porque muitos se perderam nisso. É ficarmos apegados a Deus. Se estivermos apegados a Deus, cada dia vai bastar o seu mal. A ansiedade vai sair do nosso coração. Então, a mensagem é, vamos tirar a ansiedade do nosso coração. Israel mergulhou no pecado porque entenderam que Deus tinha que lhes livrar já. E começaram a apressar coisas, a fazer coisas, a ouvir profetas errados, porque eles começaram a fazer um desenho fora daquilo que era a orientação divina. E Jeremias teve um trabalho muito difícil de dizer, não é agora, não é o momento, isso não é assim que vai se proceder. Então, hoje eu vim nesta casa para dizer, precisamos nos dedicar àquilo que é o cumprimento da promessa. Amém? Mais do que isso, por último, veja, não dá para vivermos o cumprimento da promessa sem colocarmos o coração nela. E agora é um desafio, pastor Bruno, porque eu digo assim, ou põe o coração na promessa ou põe o coração em Deus. Nas duas coisas. Você tem que acreditar. Porque senão você desiste, pastor. Você vai desistir. Você vai dizer, não, Sara não vai ter filho. Vou arranjar outra mulher. Você até pode andar com Deus, mas você abandonou a promessa. A promessa é que vai ter filho a partir de Sara. Mas como você já não está querendo na promessa, você agora começa a dar outras soluções. Então eu preciso acreditar na promessa também. E me apegar a ela e dizer assim, o Deus que falou vai cumprir. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Só que o que acontece é que muitas das vezes nós não pusemos o coração na coisa. Às vezes o coração está no outro lado. Então preste atenção que eu vou dizer, isso é muito importante. Há uns que puseram o coração no serviço, entendendo que dessa forma vão acelerar o cumprimento da promessa. Mas Cristo nos chama para tirarmos o coração do serviço. Vejam. Quando Jesus vai à casa de Lázaro, Marta e Maria, em um dos episódios, Marta está a trabalhar, Maria está aos pés de Jesus. Jesus, ele diz assim, porque Marta ficou chateada, disse, para Maria está preguiçosa, eu estou aqui atarefada. Jesus diz, Maria escolheu a boa parte. E não lhe será tirada.
Marta, Marta. Amados, não é tanto trabalho assim. Nós temos que ficar aos pés dele. Para vermos o cumprimento da promessa, para alegrarmos o coração de Deus, não precisamos trabalhar muito. Como já diria um grande filósofo numa música, não precisa dar boa de toque. Não é necessário. Não é? E este é um grande desafio, porque nós às vezes achamos que temos que fazer muito para que as coisas se cumpram. É Deus quem vai operar. Senta aos pés dele. Então, esse é um problema. Às vezes nós nos ocupamos muito. É bom, estamos preocupados com que a promessa ela tem que se cumprir, mas senta aos pés dele. O que isso quer dizer, pastor? O pastor está falando em parábolas? Estou. Vou traduzir só algumas vezes. Olha, há alguém que está a tentar resolver o tema do seu casamento sem ir aos pés de Cristo. Ele está a trabalhar, senta, vamos para a terapia, mas aos pés de Cristo não vai. Pode não funcionar. Há alguém que está a tentar conduzir o ministério sem intimidade com Deus, na força da estratégia. Está errado. O conselho divino é que nós temos que estar aos pés dele, que nós temos que buscar a ele, e ele, a seu tempo, cumprirá as promessas. Porque às vezes o lugar onde estamos é estranho, estamos na prisão, estamos em algum lugar muito estranho. Estou a falar de José, estou a falar de Daniel, estou a falar de caracteres bíblicos conhecidos, mas eles sabiam o lugar onde eles tinham que estar. Às vezes nos perdemos nesse processo de comunhão. Então, eu quero trazer isso aos irmãos. Se o nosso coração não estiver no lugar certo, nós corremos o risco. Há pessoas que estão a fazer a coisa, mas estão a fazer sem gosto. Esse não está focado no trabalho, ele está sem gosto. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Irmãos, às vezes nota-se, é engraçado, pastor Camelo, veja, só um exemplo, né? Tu vais apertar a mão de alguém, ele te aperta assim. Já viram isso? Não, aperta a mão, parte o osso. Há pessoas que estão a pegar na obra de Deus assim. Ele tem coisas para fazer, mas ele está sem gosto para fazer. Ele está mole, ele está... Vai! Damos um bocado de energia. Não dá. Há um profeta, ele estava numa situação, o rei disse, o rei tinha uma guerra, um conjunto de guerras para ir fazer. Chamou o profeta para trazer uma palavra da parte de Deus. O profeta chegou lá e disse no rei, ok, vamos fazer aqui um ato profético. Pega as flechas, lança no chão. O rei pegou as flechas e está a fazer um ato profético. Uma atitude física que tem um impacto espiritual. É um ato profético. Então ele pega as lanças e lança 3 no chão. O profeta ficou chateado. O profeta disse, quem te mandou fazer isso? Agora, por causa desse teu ato profético mal feito, você só vai vencer 3 vezes. Só que tem 5 lutas para fazer. Você tem tantas aljavas, não lançaste todas por quê? Às vezes estamos a orar, irmãos. A pessoa que está a orar, ela está a orar sem gosto. Ele está a orar, não. Senão, depois vemos, a coisa não está a se cumprir, não está a avançar, não tem, o coração não está lá. O coração não está entregue a 100%. E nisso nós conseguimos ver muitas das vezes no próprio comportamento de cada um. Então nós precisamos pôr o coração a 100%, amém? Nós não seremos o povo que vai com uma parte. Eles iam com tudo, pastor Bruno, tudo. Ele dizia, eu morro por isso, me matam vocês se quiserem, eu vou com tudo. Eles não punham as metades, os restos daquilo que era a sua disposição. Toda a disposição deles estava lá. É o padrão, não temos outro. Cristo foi com tudo, irmãos. Numa missão que ele nem não sabia no contexto humano, porque ele é onisciente, sabe todas as coisas para todo o tempo, mas sabendo que alguns podem não aceitar. Ele diz, mesmo assim eu vou com tudo, vou sangrar por essa gente. Mesmo os que não me aceitarem, eu sangro por ele, eu vou com todo o coração.
há uma resposta que temos que dar. Ver o cumprimento é bonito. Passar o processo também é bonito. E é muito necessário. Vamos ficar de pé. Eu quero orar com os irmãos. E a minha oração é simples, irmãos. A nossa oração hoje é que Deus possa cumprir as promessas que Ele fez em nossas vidas. E delas, a maior é a promessa de salvação. Então, eu quero dizer hoje, nós não vamos nos perder no meio do caminho. Porque Ele fez uma aliança conosco. E em Jeremias nós vemos essa aliança a ser ratificada, selada por Deus. O mesmo Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Agora, entre um momento e outro, eu gostaria que cada um de nós, em seu coração, pensasse nas promessas que Deus o fez. Deus fala conosco. Não, mas eu não sou pastor, mas Deus fala contigo. E lá no íntimo do teu coração tu sabes que há uma promessa da parte de Deus para a tua casa, para a tua família, para os teus. Semelhança do que aconteceu com o povo de Israel, um despertamento, um avivamento espiritual foi necessário. Infelizmente, meus irmãos, as nossas ações têm mesmo consequências. E nós vimos Israel a passar por 70 anos de cativeiro. Por mais que Jeremias tenha profetizado, eles foram mesmo escravizados. E a minha oração sempre é: Senhor, livra-nos. Livra-nos. Mas o mais importante não foi eles terem passado por isso. Foi que a promessa de Deus, no tempo em que era necessário, ela se cumpriu. Eu vim dizer aqui uma coisa: há uma promessa de Deus que está em curso o cumprimento dela nos nossos dias. É uma promessa de avivamento. É uma promessa de que nós seremos tocados pelo Espírito Santo. De que as nossas casas e famílias seriam inundadas pela glória e pelo poder de Deus. É uma promessa de que os recursos fluiriam para a igreja do Senhor. Para homens com coração no reino. Há uma promessa específica de santidade. Promessa que vai se cumprir, está a se cumprir. Nós podemos sim viver em santidade. O diabo está a tentar provar a muitos que você não vai conseguir viver em santidade, que a imoralidade sexual é o teu lugar. Não é o teu lugar, meu irmão. A tua mente vai ficar limpa no nome de Jesus. Você vai andar de forma saudável. E não apenas saudável, poderosa. A promessa é de levantar um exército poderoso que vai confrontar as trevas. Então, eu quero hoje chamar a atenção mais uma vez para isso. O Jesus Cristo não veio levantar uma igreja que é raquítica espiritualmente, que foge dos demônios, que finge que não está a ver os desafios. Não, ele veio levantar um exército poderoso que vai desfazer as obras do diabo. Nós não fugimos de Satanás, nós lhe encaramos no olho, ele corre. Nós não ficamos em paz. O inimigo... Jeremias está a dizer: como é que vocês estão em paz, meu Deus? As nossas crianças estão a morrer. A Angola tem uma das taxas de mortalidade infantil mais altas do mundo. Mas não se vê um joelho dobrado a interceder por uma causa dessa. Mas se quiserem comprar carro, vão estar todos a orar. Jeremias está chamando a atenção: parem com isso. Nós estamos a ver aborto atrás de aborto, o diabo a ceifar vidas nesse lugar. Estamos a ver pessoas a comer no lixo, mas queremos orar por uma outra promoção. Só que às vezes o assignment divino, a tarefa divina, é para te abençoar. Ele está a te despertar no espírito, está a dizer: não se acomoda. Esse sofrimento não pode ficar normal para ti. Paulo disse a Timóteo: eles podem, você não. Há coisas que os outros podem fazer, nós não podemos, irmãos. Não podemos nos acomodar com determinadas realidades que são vivenciadas na nossa nação. E não seremos nós mais a criar um outro clube social exclusivo para... Não. Somos a igreja de Jesus Cristo. Amém? Amém. Então é o tempo de levantarmos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que vão dizer assim: as promessas de Deus são sim ou amém. E eu estou aqui disponível para passar o processo com toda a força, com todo o coração. Senhor, eu verei os meus descendentes a viverem de forma diferente.
eu creio, irmãos, ainda num tempo em que nós não vamos ter que ser espalhados pelas nações para estudar, porque teremos tudo de qualidade aqui. Creio ainda que nós não seremos espalhados nas nações para nascer, porque não conseguimos nascer no nosso país. Temos que nascer num outro lugar. Onde é que está o povo de fé que intercede por essas causas, que ora por isso, que confronta as trevas, que adentra os gabinetes e faz trabalho de justiça para que a nação prospere? Feche teus olhos, põe a mão sobre o teu coração. Nós vamos olhar para Ele, que é o princípio e é o fim. Tudo começa nele, tudo termina nele. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa base. É o único lugar que podemos confiar. Porque ele começa, ele termina. E ele começou uma obra na minha e na tua vida. Se há algum empecilho para ficarmos firmes na palavra, ele será removido de nossas vidas hoje, enquanto o adoramos, enquanto olhamos para ele. Jeremias disse ao povo: buscai-o de todo o coração, vocês vão encontrá-lo. E quando encontrarem-no, o sim e o amém do cumprimento das suas promessas vem à tona. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, então eu responderei dos céus e perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Nós olhamos para um único lugar. A nossa esperança não está nos projetos, nos empregos. A nossa esperança está nele. Com a mão no coração, declara: nós confiamos em ti, Senhor Jesus. A tua palavra é fiel. Reina sobre a terra e céu. Pega a tua voz. Senhor, entregamos em tuas mãos as nossas casas, nossas famílias, porque cremos no cumprimento da tua palavra sobre nós. Cremos no teu poder, Jesus, na manifestação poderosa da tua graça. Erga a tua voz e declara: não há outro. Enquanto te adoramos, exerce juízo.
Erga a tua voz e declara: Tu és o Alfa e o Ômega. Adoramos-te, Senhor, nesse lugar. Assume o trono. Nos arrependemos. Tu és o Alfa e o Ômega. És o Alfa, és o Alfa. Erga a tua voz. Faça essa declaração mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, consideramos a tua presença como a coisa principal. Adoramos ao único, digno de